E aí pessoal, beleza? Pessoal, infelizmente a aula do dia 14, ela realmente não foi gravada, não consegui gravar ela. Eu estava usando uma ferramenta web e infelizmente, acho que pelo tamanho, a ferramenta não suportou e não salvou na minha conta. Né? Eu estava usando essa ferramenta porque o áudio era melhor no meu notebook, mas infelizmente não deu certo. Né? Se for para continuar utilizando ela, eu vou precisar quebrar a aula em pedaços, em partes, né, acho que de 15 minutos pelo menos, e depois juntar tudo isso para ficar uma aula só e dar certo, né, ficar com áudio bom. Mas aí eu vou aqui mostrar para vocês como vocês devem estudar essa aula. Né? A gente falou sobre, a gente tinha terminado Euclides na última aula, sobre fluxogramas, né, como você representar algoritmos por fluxogramas. Cada símbolo ele tem um significado, uma explicação, né, em um fluxograma. Por exemplo, aqui o algoritmo de Euclides, né, que é bem simples, ou seja, esse símbolo aqui é uma decisão, aqui é a entrada, todas essas informações estão aqui. Né? Por exemplo, uma entrada de dados, uma decisão, uma linha básica, enfim. Então a gente estudou o algoritmo das raízes de uma equação de segundo grau, a gente estudou o fluxograma para esse algoritmo, estudamos esse problema das temperaturas, estudamos o fluxograma para eles, comentamos sobre essas convenções em programação, que é algo que você vai pegar quando estiver mais na prática mesmo, né? Envolvido mais com programação para os que seguirem nesse caminho, né? Que o curso ele tem mais uma pegada de lógica de programação, claro, com algumas aplicações em linguagem de programação para facilitar vocês entenderem, né, como funciona de fato, mas já dá aí para vocês um entendimento do que é programação, né, até numa aplicação mesmo em um curso de computação. E a gente estudou todas essas questões de convenção de símbolos, de atribuição, né? A gente comentou que algumas linguagens utilizam setinha, dois pontos igual, né? Isso significa uma atribuição. A gente comentou das operações matemáticas, comentamos também sobre as expressões, né? Você já conhece menor, maior, menor igual dessa forma, maior igual dessa forma, diferente, né? Dependendo da linguagem de programação, alguns utilizam esse estilo ou desse estilo para perguntar, né, se dois valores são diferentes. A igualdade também, né? Quando a atribuição é um sinal de igual, normalmente o teste de igualdade são dois sinais de iguais. Quando a atribuição é dois pontos, assim, um sinal de igual, né? Na linguagem, normalmente, um só sinal de igual significa uma expressão de comparação de relacionais. Né? Então aqui a gente fez alguns testes, né? Mostrando a questão da precedência também, bem parecido com a matemática. O que é que ele calcula primeiro, né? O que é que o algoritmo calcula primeiro. Né? Então, a gente mostrou esse exemplo aqui, desculpa, de uma operação lógica. Falamos aqui da precedência, né? Do sinal unário primeiro, depois multiplicação, divisão, mod, div, que é a divisão por inteiros, e a precedência agrupada, que é quando você utiliza, por exemplo, parênteses. Né? Isso aqui é diferente disso aqui. Então, esses exercícios resolvidos são exercícios que depois eu deixo a solução para vocês, né? Tentarem entender, mas como exercício mesmo. Sim, a gente fez também esse teste aqui da média aritmética com seleção composta. Estudamos também esse algoritmo do triângulo, tipo de triângulo usando seleção simples e usando múltipla escolha. A gente parou nessa média aritmética aqui para 50 alunos. E aí o que é que eu digo a vocês? Aqui no material tem uma aula gravada sobre esse conteúdo. Apenas 16 minutos. Deixa eu ver se essa já é suficiente. Ó, calcula as raízes de equação de segundo grau, onde eu explico, né, o mesmo conteúdo que eu expliquei na aula. Falo do fluxograma, problema das temperaturas. Ó. Então já está lá. Ó. Eu vou até colocar outro agora, tá? Essa aula gravada, aulas gravadas, eu vou adicionar as outras que vocês vão precisar. Só espera aí, para não ficar na gravação não ficar maior. Pronto, tá aqui. Quando você abrir, ó, esse material de aulas gravadas, você vai vir assistir essas duas aulas gravadas, né? Se você não assistiu a aula, ou mesmo você assistiu, mas para revisar. Né? Então aqui eu continuo, ó, as convenções, vou até, deixa eu ver se esse já é suficiente.
Ainda não vai ser, vou colocar mais uma, né? Vou colocar mais uma. Aí eu já coloquei essa terceira aqui. Então você tem aqui 36 minutos, né? Ó, com mais 13 minutos, você tem aí aproximadamente 50 minutos para assistir essas 3 videoaulas, né? Caso você, mesmo que você tenha assistido a aula, é bom que você assista para você revisar, né? Então essa última aqui que eu coloquei agora, ó, fala de todos os algoritmos que eu falei na aula ao vivo, beleza? E aí, em seguida a gente continua quarta-feira, na próxima aula. Só por curiosidade, para quem quiser, essas aulas vocês vão ver, né, tendo acesso à playlist aqui. Então vocês podem observar que algumas aulas eu pulo dessa playlist, né? Você pode observar que aqui é a 10, aqui é a 11, aqui já vai para 14. Né? Eu pulo pelo tamanho do curso, mas se você tiver curiosidade, você pode vir aqui ó, na aula 12, eu estou resolvendo esses algoritmos aqui, ó, usando uma ferramenta de Portugal, não é Python, tá? Mas é um pseudocódigo simples de vocês compreenderem. Então na aula 13 eu dou uma explicação a mais aqui sobre estruturas de repetição, sabe? Sobre aquela questão de repita, faça, enquanto. Só que, como eu disse a vocês, nesse curso eu estou utilizando uma metodologia diferente, né? Eu estou ensinando para vocês as estruturas de controle, como sequencial, de decisão, de repetição, não por partes, né? Dizendo, por exemplo, o que é uma estrutura sequencial, eu até falei isso na aula que não ficou a gravação. O que é uma estrutura sequencial, né? E dar um exemplo e tal, que é o mais simples. Depois o que é decisão e não, eu já trago para vocês aqui no material, né, exemplos. Por exemplo, aqui no algoritmo 18 a gente vai trabalhar já com a estrutura de repetição. Vocês vão, na verdade, aprendendo, vendo na prática o que é uma estrutura de repetição, e depois vai entender, isso é o que na teoria se chama estrutura de repetição, que tem um for, ou tem um para, né? Para um valor de x de 1 até 10, faça isso, né? Ou de 1 até 10, faça isso. Ou, por exemplo, enquanto tal valor não acontecer, por exemplo, aqui, enquanto o contador não for menor do que 50, né? Ou faça isso até que algo aconteça. Então, na próxima aula a gente vai praticar ó, o mesmo algoritmo várias vezes, ó, com estruturas de repetição diferentes, né? Acredito aqui que irei até esse aqui, pelo menos, que é todos que falam de média, né, para vocês entenderem. Então a gente vai do algoritmo 18 até o 25, mais ou menos, né? Então, ó, do 18 ao 25, acredito eu. Se der para ir mais, eu vou, né? E paro aqui, inclusive. Se der, eu vou até aqui. E aí vocês vão ter vai ser uma aula que vocês não devem faltar. Inclusive, vou ter muito cuidado com essa questão da gravação. Vou até tentar gravar das duas formas. Como eu sempre gravei, né, mesmo que o áudio não fica perfeito no meu notebook, aqui já fica melhor, como vocês estão vendo. E nessa ferramenta, né, web, que fica com o áudio bem melhor, mas que não conseguiu segurar o áudio. Então eu vou ficar nela, gravando de 10 em 10 minutos, 15 em 15 minutos, e se der algum problema eu vou ter o outro reserva, né? É uma aula muito importante, vocês não devem faltar, beleza? Então acompanhe aqui nessas aulas que eu coloquei, tá? Para que vocês consigam acompanhar o curso, beleza? Ó, aqui eu tenho 14 pessoas ativas, 13, aqui já deu uma caída, 3, vamos, pronto, essa daqui é a mais nova, cobrar vocês, pessoal, vamos fazer a atividade 3, tá, e aproveitando, a atividade 4, né, que foi a última agora, vocês vão fazer o que? Veja, aqui tem toda a explicação da atividade, vocês podem fazer, inclusive com a ajuda do ChatGPT, não tem problema, tá? Aqui tem uma abordagem de como vocês fazerem, ó, pronto. O final é isso aqui. Vocês vão rodar esse código aqui em Python, tá? Calcular a média, tal. Vocês vão rodar esse código. O que é que eu recomendo? Não copie e cole. Tente olhar, escrever e entender o que está sendo feito. Onde é que você vai rodar?
aqui no Google Colab, tá? Você vai abrir aqui, ó, colab.google.com, tá? Na sua conta Google, você vai aqui, ó, abrir um novo notebook, né? Um novo caderno de anotações desse. Não é notebook computador, tá, gente? É um notebook em inglês, vocês sabem mais do que eu aí. Coloca o nome do arquivo aqui para vocês e sai colocando esse código, que é que eu recomendo. Vem aqui. Ah, ele está botando um comentário, professor. Se não entendeu, próximo aula para me perguntar. Hashtag significa o quê? Um comentário. Ele está dizendo assim, calcula a média de 4 notas de 50 alunos. Aí você vai botar, calcula a média das notas. Não precisa ser exatamente não, né? O comentário não precisa, de 50. Lembre, o comentário é uma explicação sobre o código, né? Aí você vai dizer, tem uma variável contador igual a zero. Então você vai escrever aqui, contador é igual a zero. Tá? Vai escrevendo isso para você se acostumar. E depois você vai rodar aqui. Claro que aqui ele não vai fazer nada, né? Você vai dizer que contador é igual a zero. Ele está demorando assim porque é a primeira vez. Beleza? Então, pessoal, é isso. Tá? Eu preciso dessa atividade, preciso da ajuda de vocês aí em fazer as atividades. Tá? Segue aqui, ó, tá? Que a resposta está no próprio material. É para vocês só praticarem e se acostumarem com o código, beleza? Próxima aula a gente vai trabalhar bem estruturas de repetição. E é muito importante essa próxima aula aqui. Tá? Vamos tentar ao máximo. Nós estamos aqui, ó, dia 19, vamos ter aula no dia 21, 28, 4, temos 3 aulas, 4, 5, aqui é do São João, mas eu vou, aqui já não é mais, né? 6, aqui eu tento fazer uma ainda nessa semana ou 2. Então teremos 6 aulas, né? Faltam 30 slides para o final do curso. Normalmente, eu consigo aí 10 algoritmos, 8 algoritmos, né? Então, se eu conseguir aí umas, por exemplo, aqui, a gente conseguir chegar aqui, pelo menos, 53, né? A gente vai estar aí com uma média de 6 vezes 6, 36. É mais ou menos o que a gente precisa para concluir, tá? A parte do Python, a gente não vai ter a aula de Python, mas vai ter o que? As práticas, onde eu vou pedir para você tentar praticar, aplicar em Python. E o código já vai estar pronto. Você já vai meio que aprender Python exatamente já escrevendo o código, né? Depois que você for escrevendo, talvez em um curso de Python você diga assim, agora eu vou entender Python, vou estudar para entender melhor o que eu estava só escrevendo ali. Beleza, galera? Então, valeu, um abraço, Deus abençoe vocês, até a próxima aula.